Graça e paz, igreja. Me chamo Larissa, né? Sou esposa do Dalton, mãe do Miguel. E recebi o convite para trazer uma palavra essa noite para vocês. Então, antes de mais nada, eu gostaria de orar por essa palavra, em nome de Jesus. Pai amado, eu coloco a minha vida diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor venha conduzindo esse tempo de palavra, Pai, que tudo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu consiga, Pai, passar na totalidade para a Tua igreja e que essa palavra produza frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, eu quero que vocês abram a palavra em Salmo 66, eu vou ler a partir do versículo 13. Diz assim: Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti. E também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus. Nessa passagem, o que mais me chama a atenção é o versículo de número 18. Saltou aos meus olhos essa palavra, acalentasse. Fala assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Em outras traduções, em outras linguagens, fala sobre confessar pecado. Aqui na minha, que é a NVI, fala acalentar. Quando eu meditei nessa palavra, acalentar, eu entendo como fazer carinho, A gente fala daquele pecado de estimação. Então, me veio essa questão do fazer carinho, acalentar algo no meu coração. Por isso, o tema dessa mensagem que eu trago hoje para vocês é sobre pecados deliberados. Amém? Aqui é como se fosse um pecado de estimação, que esse povo não assim fez, Aqui eles relatam, louvam ao Senhor, é como se eles estivessem cantando um cântico de louvor ao Senhor, porque o Senhor os ouviu, mas aqui eles falam: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, Isso nos fala que as nossas orações, elas são interrompidas por conta do pecado deliberado, O que é o pecado? O que é o pecado deliberado? Se a gente for pesquisar o sinônimo, de deliberado, fala sobre algo premeditado, algo intencional, algo que foi pensado. Então, é eu pecar consciente daquilo que eu estou fazendo, amém? E nós, igreja, como cristãos, crentes no Senhor, pessoas que já receberam a mensagem, nós já recebemos a palavra, nós temos tido muitas experiências com Deus, Outros mais, outros menos, mas todos nós já tivemos experiências com Deus, E nós seremos cobrados por aquilo que nós já recebemos, amém? Mas lá na frente eu vou ler uma outra passagem para vocês sobre isso. Então, quando ele fala aqui sobre esse acalentar, se eu acalentasse o pecado no meu coração, é como se lá na frente ele fala assim: se eu acalentasse, o Senhor não me ouviria. É como se o Senhor também ignorasse as nossas orações, assim como eu ignoro aquela direção do Senhor para a minha vida, Porque quando eu conheço a verdade, E eu sei que aquilo é errado, mas eu faço, É algo muito sério, O pecado deliberado.
Mas se eu verdadeiramente temo ao Senhor, eu não sustento nenhum pecado, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange, né? E no início da nossa caminhada, né, quantos de nós já não... Todos nós, na verdade, fomos moldados, né? Cada um no seu tempo, cada um com o seu processo, mas todos nós passamos por esse processo onde o Senhor vai ministrando, vai nos constrangendo em áreas que nós precisamos ser transformados, né? O Evangelho ele é isso também, é transformação, né? O Senhor nos transforma, nós somos uma nova criatura, o velho homem já morreu, né? Eis que tudo se fez novo, é um novo nascimento, né? As coisas antigas já passaram, então é necessário uma transformação e o próprio Espírito Santo de Deus vai ministrar isso nas nossas vidas, né? Mas nós temos o livre-arbítrio. Eu quero ler para vocês também, lá em Hebreus capítulo 10, que fala sobre esses pecados deliberados que eu acabei de ler, a partir do versículo 26. Hebreus 10, versículo 26, a partir do versículo 26 até o 31, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Espírito da graça, prestem atenção. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como eu falei, né? O Senhor, nós somos julgados, né, por Deus, todos nós, na verdade. Ele é o justo juiz, né, o sumo sacerdote. Ele vai vir para buscar uma igreja santa, uma igreja limpa, né? E nessa caminhada com Deus, né, nós não somos perfeitos, mas a caminhada com Deus, ela vai nos transformando, né? Pouco a pouco, como eu já falei, cada um no seu processo. É necessário transformação. E quando eu falo, gente, em sermos cobrados por aquilo que nós já recebemos, eu quero ler também, quero que vocês anotem essas referências bíblicas que eu estou dando, lá em Lucas, capítulo 12. Fala assim, Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 42. Fala assim: depois vocês podem ler toda essa passagem, tá? Aí na casa de vocês. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito mais será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Glória a Deus. O que nós temos recebido do Senhor, né, nesse tempo de caminhada? Né? O que eu já recebi do Senhor e o que eu tenho feito com o que eu tenho recebido.
né? Muitas palavras, né? Sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês, eu creio. Sobre a igreja do Senhor. Creio que muito despertar da parte do Senhor, né? O Senhor nos chama a viver a santidade, em nome de Jesus. Nós precisamos lutar, igreja, contra o pecado, né? Nós somos carne também, né? Nós somos seres humanos. E sim, nós vamos nos deparar com a tentação ao longo da caminhada, muitas situações. Mas a gente precisa colocar em prática, cumprir a palavra do Senhor. Nós precisamos viver a palavra do Senhor, né? Esse é o grande desafio, né? Hoje nós temos esse acesso, graças a Deus, né? É mais fácil, né? Ter acesso da palavra, tudo facilita muito, né? A gente abre uma rede social e tá ali a palavra do Senhor através de um vídeo, uma mensagem, né? Mas todos nós temos sido fortemente ministrados, mas o que nós temos feito com isso, né? Isso tem gerado transformação, né, em mim. O que é que eu decidi fazer com isso? Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. Os meus ouvidos precisam estar sensíveis à voz de Deus e eu preciso obedecer. Porque muitos ouvem. Mas quantos obedecem? Quantos decidem a obedecer, né? Quando o Senhor quer tirar algo que às vezes parece bom pra gente, né? Como a gente leu lá em Salmo, né? Se eu acalentasse, né, aquele pecado no meu coração, né? Se eu acalentasse, não, isso aqui eu não quero largar. Eu acho que eu toquei aqui no microfone agora. Esse pecado eu não quero abandonar, porque isso aqui tá me fazendo bem, né? Mas se eu acalentar esse pecado sabendo que é um pecado que o Senhor não se agrada, as minhas orações podem ser interrompidas, né? Nessa passagem aqui, o servo ele sabia o que tinha que ser feito. Ele sabia, mas ele não fez. E o destino dele qual seria? O destino dele será, né, para aqueles que fizerem o mesmo, sabendo que tem que ser feito e não fazem, o destino dele será o mesmo dos incrédulos. Dos incrédulos. E os incrédulos, às vezes, né, a gente se coloca numa posição como se soubesse de tudo, né? Às vezes a gente já recebeu sim muito de Deus, temos até conhecimento, né? A palavra, conhecimento humano, mas eu não me deixo ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, né? E se assim eu fizer, né, mesmo conhecendo a palavra, o Senhor diz aqui que o meu destino pode ser o mesmo dos incrédulos, né? E talvez aqueles que não conheciam tanto da palavra como eu, tivessem pecado, cometeram o mesmo pecado, mas eles não conheciam o que eu conheci. Eles vão receber menos açoites, né? Por isso que eu creio, né, que o Senhor fala aqui nos últimos dias, no grande dia da volta do Senhor, né? Eu creio sim que nós vamos ter muitas surpresas, né? A gente não sabe, é o Senhor quem conhece o coração do homem, amém? E que o Senhor encontre em nós um coração sincero, né? Nessa palavra, nessa versão eu li sobre acalentar, né? Em outras, como eu falei, fala sobre confessar. Então, que eu tenha um coração sincero e coloque diante do Senhor esse meu pecado, aquilo que tá difícil eu renunciar. Amém? Coloque diante do Senhor isso que tem te aprisionado, que tá difícil de entregar, porque muitas vezes a gente já entregou tanta coisa, a gente acha que a gente já entregou tudo, mas ainda há algo ali que eu preciso entregar para o Senhor. Ele me quer por inteiro, amém, igreja? O Senhor, ele nos quer por completo. Ele quer uma mudança radical.
um estilo de vida, né? De adoração, de consagração, né? De mais do Senhor. É algo assim que eu tenho sentido da parte do Senhor, né? Que Ele quer mais entrega. Às vezes a gente acha que já entregou tudo, mas sempre há mais. Se a gente já tivesse feito tudo, dado tudo para Deus, talvez Ele já tivesse nos levado. Ele ainda está nos aperfeiçoando. Amém, igreja? Então, nessa hora, eu quero orar por você que está ouvindo essa palavra, né? Eu oro por um posicionamento, né, da Igreja do Senhor em mim como filha de Deus e na Igreja do Senhor, em cada um que está recebendo essa palavra nessa hora, né? Eu quero que você feche seus olhos onde você está e ore junto comigo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que eu creio, Pai, que veio do teu trono. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por uma igreja santa, uma noiva, Senhor, limpa, uma noiva pura, em nome de Jesus. Pai, vem nos transformando, nos ajuda a entregar, Senhor, tudo a Ti. Nos ajuda a vencer o pecado, em nome de Jesus. Pai, nós não queremos pecar contra o Senhor. Nos ajuda a vencer, ajuda, Pai, cada filho teu, Pai, que nessa hora está assistindo, que ainda existe algo, Pai, que ele precisa entregar e ele sabe que ele precisa entregar, Pai, mas que ele ainda não entregou, é algo que ele ainda acalenta no coração, mas que não te agrada. Eu profetizo, Pai, libertação, que essa pessoa seja livre, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, santifica, purifica a tua noiva, Senhor, é o que eu te peço. Te agradeço, Pai, faz em nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Igreja, obrigada pela oportunidade. E nessa hora também eu quero fazer, né, um convite, quem está assistindo, a vir ofertar na casa do Senhor, né, que é um mandamento, as ofertas, os dízimos, que você venha entregar de todo o coração, né, nessa casa, para que a obra do Senhor continue sendo realizada com excelência. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique a 30, a 60 e a 100 por um na casa de vocês, na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.